Bom dia novamente. Vamos começar a aula. Oi. Antes da gente começar com a Ilíada, eu posso tirar uma questão que eu tenho desde o ano passado, na verdade, sobre a qual literatura pertence qual literatura? Porque, por exemplo... A qual literatura pertence o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais concreto. A Clarice Lispector, ela é de origem ucraniana, mas ela é classificada como literatura brasileira. Por exemplo, na aula passada o senhor mencionou a questão do Kafka ser tcheco, mas eu já vi em vários lugares ele ser classificado como literatura alemã. Não, porque ele escreveu em alemão. Então a questão da... Mas a língua, tcheco também, porque viveu na República Tcheca a vida inteira, Tchecoslováquia ainda, ou seja, viveu em Praga a vida inteira, ele está nas duas literaturas. Então o que define é o local de publicação da obra original? Não, o que define, por exemplo, Samuel Beckett escreveu toda a obra dele ou em inglês e traduziu para o francês ele mesmo, ou escreveu em francês e traduziu para o inglês. Ele está nas duas literaturas. Ele está nas duas literaturas. Quem define isso não é o escritor, são os historiadores da literatura, os críticos, né? Veja, se o Kafka fosse, sei lá, o Stephen King, talvez os tchecos não brigassem para colocá-lo no cânone da literatura tcheca, mas como ele é o Kafka, né? Abriu uma caixa de Pandora. Isso, pessoal, é igual aquela frase atribuída ao Einstein, que disse que supostamente disse que se a teoria da relatividade dele estivesse correta, essa é a frase atribuída ao Einstein, né? Se a minha teoria da relatividade estiver correta, os franceses dirão que eu sou um cidadão do mundo e os alemães dirão que eu sou alemão. Mas, se a minha teoria da relatividade estiver incorreta, os franceses dirão que eu sou alemão e os alemães dirão que eu sou judeu, né? É mais ou menos isso a história desses escritores que transitaram por duas culturas, duas línguas e etc. Né? Como Kafka, por exemplo, como o Samuel Beckett, que eu acabei de dizer que escrevia ou em inglês ou em francês e depois traduzia a si mesmo para o outro idioma. Né? Concordo também, né? Oi? Não concordo também com o russo. Com o russo e inglês. O Joseph Conrad é um escritor polonês, mas escreveu a obra dele inteira, O Coração das Trevas, Nostromo, né? Linha de Sombra, tudo em inglês. Agora, quem os coloca, é lógico que a Polônia não vai deixar de fora da história da literatura dela a principal referência literária que ela tem, né? Que é o Joseph Conrad, por causa desse detalhe dele ter vivido a vida inteira e escrito em inglês, né? Vivido em Londres e escrito em inglês. A vida inteira não, porque ele já era um homem de meia idade quando se muda para lá, né? Certo? Então vamos começar com o canto 1 da Ilíada, como eu havia pedido para vocês, né? Os versos de 1 a 492. Eu gostaria que vocês pegassem os textos para acompanhar essa discussão, por favor. Tá? Eu não vou fazer nenhum comentário sobre a forma do poema hoje, né? Ou seja, sabe, quantos mil versos tem, que tipos de versos usa. Não vou entrar nesses detalhes hoje porque não nos interessa, né? Só gostaria de lembrá-los de duas coisas importantes. A literatura clássica grega, né? Não só as epopeias, a Ilíada e a Odisseia, mas as tragédias e as comédias traduzidas aparecem com a contagem de versos que vocês veem aí, né? Ou seja, a cada X versos, né? A cada 5 versos, você tem aí demarcado o número de versos, 5, 10, 15, 20, né? Esse número
corresponde ao hexâmetro original grego, né? Então, os tradutores tentam manter esse número mais ou menos no mesmo lugar que o verso está na edição original em grego, né? E por que essa informação é importante? Porque os textos clássicos têm uma forma de citação diferente, né? Vocês sabem que na literatura moderna nós fazemos aquela citação sobrenome do autor, não é? Em caixa alta, né? Com o ano da edição que a gente está usando e o número da página. Por exemplo, a literatura homérica, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, a gente cita entre parênteses, né? Por exemplo, Homero em caixa alta, vírgula, o canto no qual está aquela citação que nós isolamos, né? E os versos que correspondem àquela citação. Por exemplo, Homero, vírgula, canto 1, vírgula, versos, né? 205 a 240, né? Esse é o sistema de citação dos textos clássicos. Nós citamos por canto e número de versos. No caso do teatro grego, nós citamos, né, o número dos versos, porque o teatro grego não tem divisões. Então nós citamos os versos porque, né, os versos são contados corridamente do início ao fim. Tá claro isso? Isso só para vocês terem uma ideia de como a gente cita esses textos. Essa é uma convenção, porque essa é uma convenção internacional, essa citação, porque ajuda um estudioso a localizar a citação original, caso, obviamente, ele compreenda essa língua infernal que é o grego, né? Ele pode ir lá em busca dos versos originais. De qualquer maneira, não vou fazer nenhum comentário sobre a forma da Ilíada hoje, a não ser o fato de que a Ilíada e a Odisseia são poemas cuja forma, cuja estrutura, a organização narrativa desses poemas, né, são o que nós chamamos de convencional. O que isso quer dizer? Eles têm uma forma fixa, eles têm uma estrutura fixa, né, que se repete, né? Se vocês pegarem a Odisseia, ela abre exatamente como a Ilíada, colocando em evidência o tema central dessa narrativa que o leitor vai acompanhar a partir daquele momento, né? Inclusive, é a mesma estrutura evocatória, né, do poeta, o narrador, suplicando a musa, né, orando a musa ou a deusa, dependendo da tradução. Frederico Lourenço chama de deusa, né, que cante, né? Ou seja, essa ideia de que o narrador é só um porta-voz dos deuses, né? Ou seja, quem narra, né? Quem revela a história seria a própria deusa, a própria musa, né? E a Odisseia começa também com um narrador homérico evocando a musa, né? Para que ela cante a história na tradução do Christian Werner, que é uma tradução que eu gosto muito, o modo como ele denomina o Odisseu no primeiro verso, né? Para que a Odisseia começa com um narrador pedindo que a musa, a deusa, cante a história do muitas vias, né? Muitas vias, muitos caminhos, né? Eu gosto dessa imagem para o Odisseu porque é basicamente uma síntese perfeita da história desse personagem, né? Esse sujeito que 10 anos mergulhado numa guerra encarniçada,
quando volta para casa, né? Quando pode voltar para casa, finalmente vitorioso da batalha e distinguido com as honras de um herói, né? Vai demorar 10 anos, para cumprir o seu retorno, né? Empurrado pelos mais diferentes caminhos, né? A história do Odisseu é a história desse homem que se desencaminha, né? E se desencaminha porque de todos os desentendimentos que um mortal na cultura clássica grega pode ter, ele tem o pior, que é com um deus, né? Por isso, na tradução do Christian Werner, ele usa a expressão no primeiro verso da Odisseia para se referir ao Odisseu como o muitas vias, né? Então, o que vocês precisam saber por hora é que a Ilíada corresponde a uma forma convencional, aliás, convencionalíssima de produzir, de se fazer literatura naquele contexto. Se vocês pegarem a narrativa moderna, por exemplo, o conto não é uma forma tradicional, né? Porque o conto não está cristalizado numa forma. Tirando o fato dele ser uma narrativa, em geral, breve. Por que em geral? Porque vocês vão ler aí, por exemplo, A Vida Breve e Feliz de Francis Macomber, do Ernest Hemingway. É um conto, mas tem 40 páginas, né? O conto, em geral, é uma forma narrativa breve, né? Ou seja, mais breve se comparado, por exemplo, ao romance, que é uma forma narrativa extensiva, ou seja, que abarca extensivamente uma vida, uma história e etc., né? Mas tirando o fato do conto ser mais curto que o romance como narrativa, não há outras convenções que fazem do conto um conto, né? O Edgar Allan Poe até tenta lá na filosofia da composição, né, a criar uma certa convencionalidade para a forma do conto, mas, pessoal, isso não pega, né? Inclusive porque isso é muito coisa de americano, né, sabe? Curso de escrita criativa, vou te ensinar a ser escritor, tal, curso de roteiro, né, que eles ensinam, olha, o roteiro tem que ter tantos atos, né? Tem que ter tantas peripécias, tantas reviravoltas, né? Se vocês acompanham o cinema americano, vocês entendem do que eu estou falando. É um cinema muitas vezes insuportável, né? É justamente porque tem essa obsessão com a reviravolta, né? Tipo, os acontecimentos mudam, né? A cada ato, né? Então, assim, um filme de 5 atos tem 5 grandes reviravoltas, tal. Gente, nenhuma vida de 90, 100 anos tem tanta reviravolta quanto um filme americano, né? Veja, não é uma crítica, eu assisto tal, e até gosto, mas são as convenções, são certas convenções que a literatura norte-americana adota, né? Que na prática o resto do mundo ignora, né? O que eu quero dizer com isso é que as formas narrativas modernas são formas muito mais livres, muito menos marcadas, né? Não há um conjunto de princípios que oriente a sua construção tal. Mas não é o caso da literatura clássica grega, né? Não é o caso da epopeia. A epopeia, né, é uma forma literária convencional e, mais do que convencional, ela está cristalizada no tempo. O que isso significa? Isso significa que ela não muda, né? Por quê? Porque ninguém mais escreve epopeia. Porque, tecnicamente, né, como diz o Lukács lá na teoria do romance, a única epopeia real, de verdade, é a Ilíada, né? Ou seja, nem a Odisseia para o Lukács seria uma epopeia, justamente porque lá na Odisseia o protagonista já é um indivíduo quase, né? Ou seja, é uma história concentrada em torno de um único homem, o Odisseu. Ao passo que a Ilíada é a história de grupos humanos, de comunidades em conflito,
né? O que seria, inclusive, uma das convencionalidades da forma épica. Mas nós entendemos a Odisseia também como uma epopeia, né? Inclusive, um dos textos que o senhor colocou lá, eu não lembro qual deles que é, mas é um mais extenso que fala sobre, acho que a Educação América fala, inclusive, que a Odisseia pode ser considerada um romance por conta da nobreza. Sim, mas não pode, né? Não pô... Sabe por que não pode ser considerado um romance? Porque não interessa que tenha um herói que já pareça ou transpareça uma figura individual, tal. Não tem uma coisa que o romance exige, uma coisa que é fundamental para que o romance exista como romance no sentido moderno da palavra. Não tem a sociedade burguesa. Não tem o herói burguês, não tem os valores da sociedade burguesa, ou seja, o romance moderno, para ele existir como tal, ele tem que representar uma ideia de mundo com a qual a gente possa se identificar hoje. Por que a Ilíada é uma forma convencional e cristalizada no tempo? Porque é muito difícil um leitor contemporâneo se identificar com aquele mundo. É um mundo que para a gente acompanhar, nós precisamos racionalizá-lo. Né? Veja, a primeira coisa que a gente tem que racionalizar é que o núcleo do conflito que separa Aquiles de Agamenon, que é o centro da Ilíada, é a disputa por uma mulher que é uma escrava. Sexual, inclusive. Porque é a disputa pela amante do Aquiles, né? A Briseida, que lhe coube como prêmio quando eles tomaram Tebas, que é o que ele conta para a mãe dele, né? Aí no primeiro canto. Então vejam, até isso a gente tem que racionalizar. O fato de que naquele contexto, naquele mundo, naquela cultura bélica, guerreira, né? Esses comportamentos são dados como certos e aceites, né? Vejam, se fossem os troianos invadindo Micenas ou Esparta, né? Eles fariam a mesma coisa, conquistariam, pilhariam, saqueariam e tomariam para si como escravas, como domésticas, como aias, como amantes as mulheres, né? Aos homens o sacrifício pela espada, às mulheres o destino da escravidão, né? o destino da servilitude sexual e etc. Tá claro isso? Vejam, quando a gente olha para esse mundo da epopeia, nós temos que racionalizar uma série de elementos, uma série de coisas, tal. Não é um mundo com o qual os valores constituintes, né, ou a gente consiga se identificar plenamente. Veja, para os gregos, e isso vai transparecer em vários momentos nos diálogos e nos monólogos do Aquiles, né, é uma glória, né? É parte dessa honra buscada por eles na guerra. O que é a honra, senão a maior distinção de caráter que um homem pode alcançar, né? Essa honra buscada por eles na guerra, né? Na Ilíada, ela tem essa dimensão, ela tem como valor, como princípio, inclusive, a ideia de que morrer jovem em combate no auge da virilidade, da potência, da juventude, é parte do que eles chamam de bela morte, é algo que eles estão buscando ali, né? Não todos os heróis, claro, né? Mas é parte da distinção com a qual eles se consolam desse destino violento
né, que vai lhes encurtar a vida a qualquer momento, ou que pode lhes encurtar a vida a qualquer momento. Então, assim, para o Aquiles, a ideia de morrer jovem em combate, né, como eu disse, no clímax da sua juventude, da sua beleza, da sua potência, né, é um prêmio. Vejam, é diametralmente oposto ao mundo moderno no qual nós vivemos, a essa sociedade burguesa, capitalista, altamente desenvolvida, tecnologicamente desenvolvida, clinicamente desenvolvida. Qual que é a grande obsessão? Qual que é uma das grandes obsessões da nossa sociedade hoje, se não prolongar a vida o máximo possível, né? Vejam, quem que vai se identificar com uma ideia de distinção que nasce de ter a vida encurtada, né? Uma ideia de distinção que nasce de um tipo de morte muito brutal, muito violenta, né? Então vejam, por isso que é uma forma convencional e por isso que está cristalizada num tempo, representa um mundo no qual parte dos valores que circulam entre aqueles homens são valores que nós, leitores contemporâneos, precisamos racionalizar para entender. Ou seja, nós não conseguimos necessariamente nos vincular a esses heróis totalmente por intermédio da emoção, como geralmente acontece nas narrativas contemporâneas, né? Pensem nesses filmes de heróis, por exemplo, né? O quanto eles apelam para esse caráter emocional, emotivo, né? E maniqueísta, essa ideia de que o herói está do lado de um bem, né, necessário, virtuoso, elevado, e o vilão é uma figura maléfica, maligna, a ser combatido e até destruído pelo bem, né? E na composição desses heróis, uma sobrecarga emocional, que é para que o espectador, Homer, né, se apaixone pelo gesto sacrificial dessas figuras. Eu não tenho nada contra filmes de super-heróis, inclusive, quero deixar isso registrado aqui, né? Só estou constatando analiticamente como esses filmes funcionam, né? Vejam, essa ideia de que para o bem triunfar ele precisa massacrar o mal, né? E o pior é que, se a gente for analisar friamente, ou seja, de modo racional, os principais vilões têm razão, né? Veja, o Thanos tem razão. Vocês querem um projeto mais bem acabado que o dele? Tipo, acabar com metade da vida no universo aleatoriamente, ou seja, sem distinções, sem privilégios. Não tem, veja, não tem privilégios, não tem distinções. É o acaso quem decide quem fica e quem desaparece. Vocês vejam, dá para conceber um projeto mais justo, mais comunista do que esse, né? De acabar com metade da vida cósmica, né? De acabar com metade da vida cósmica de forma perfeitamente equânime, né? Completamente justa, na qual o acaso decide, né? Quem fica e quem vai. Vocês querem uma meritocracia maior que o acaso, né? Mas, de qualquer modo, se vocês quiserem, a título de comparação, se alguém já leu o canto 1 aí, da Ilíada, pensem nos filmes de super-heróis contemporâneos e notem como o herói clássico grego está muito, muito distante em termos de construção, né? Primeiro, na epopeia grega não há nem remotamente essa ideia do maniqueísmo. Sabem o que é o maniqueísmo, né? Essa visão de mundo, essa visão ideológica que distingue tudo em termos de bem e mal, certo e errado, né? Na epopeia clássica grega, nem de longe
nem de longe essa coisa do maniqueísmo se coloca, né? Não há, veja, não há vilões não há vilões na Ilíada, né? São adversários, são inimigos, estão se combatendo, né? Mas não são vilões, né? É claro que os troianos se queixam com toda razão, porque os gregos são invasores, conquistadores, estão ali para dizimá-los, né? E pilhar a cidade e destruí-la, né? Mas quando a gente lê a Ilíada, a gente vê que apesar desse conflito, né? Apesar dessa inimizade que separa gregos e troianos e gregos são quase que igualmente nobres e justos, né? Alguém aqui leu os 492 versos do canto 1? Alguém leu até o final? Vocês devem ter visto que lá no final, Agamenon manda 2 arautos, 2 emissários buscarem a jovem Briseida, né? O prêmio do Aquiles, né? E eles chegam, com toda razão, muito assustados ali na tenda do Aquiles, junto ao navio dele, né? Porque, vejam, há minutos atrás, o Aquiles tinha ameaçado matar o chefe deles, o Agamenon, né? Durante a assembleia. Então imagine, esses caras vão lá buscar o Aquiles, estão com o cu na mão, né? Tipo, o que esse cara vai fazer? E ele fala assim, olha, vocês são mensageiros de Zeus, né? São enviados, vocês podem entrar, o meu conflito não é com vocês, né? Ou seja, apesar da ira, predomina, né? Predomina esse senso de justiça, né? Esse sentimento de justiça. O que torna o Aquiles injusto é justamente a ira, né? Ou seja, quando ele está completamente tomado por ela, né? Ele se deixa obsedar, ou seja, cega-se pela ira, a ponto de tentar matar o rei grego durante a assembleia, no começo do poema, né? Ou seja, ele considera, sinceramente, ele chega a pegar a espada pelo cabo para desembainhá-la, né? E matar o rei, aquele que é o rei dos gregos, o líder de todos aqueles homens que está ali, uma figura politicamente poderosa, Agamenon, diante de todos os reis, príncipes e soldados, guerreiros que estão ali na assembleia, né? Então, e é assim que ele ele sai da guerra movido pela ira, e é movido por essa ira cega que ele retorna à guerra, né? Tanto que no momento em que ele retorna à guerra, não é por acaso que o rio Xanto, ou seja, o próprio rio que passa por Troia, que é também um deus, vai lutar contra Aquiles. O próprio rio. Por quê? Porque ele volta tão ensandecido para o combate que ele encurrala um grupo de troianos dentro do rio e vai assassinando um a um desses troianos, desses soldados, né? Ou seja, ele vai represando o rio com os corpos dos troianos, né? Que ele vai matando, a ponto do rio se enfurecer com essa carnificina e lutar com ele, né? O próprio rio lutar contra o Aquiles. Então, assim, quando ele está ali, tipo, paz e amor, né? Aquiles, paz e amor, é um homem justo e bom, né? Mas a ira o cega. Aliás, a gente vai ver que esses heróis, os heróis gregos, né? São, em sua maioria, homens justos e nobres, né? Na sua imensa maioria. Mas, como todos os homens, são dados a certas paixões, né? Ou seja, certos afetos que, né, lhes atravessa e que, digamos assim,
diminui um pouco a sua nobreza, a sua honradez, né? Então, assim, o Aquiles, além da ira, né, o orgulho é uma paixão que o move, assim, né? O orgulho que nasce dessa vaidade pessoal de saber-se o primus inter pares, como dizem os latinos, né? O primeiro entre os seus pares. Ele sabe que é o primeiro entre todos os heróis gregos, né? E ele sequer faz questão de disfarçar o orgulho que nasce dessa vaidade, né? O Agamenon, como o próprio Aquiles, né, o caracteriza, é um grande general, né? E é também um homem digno, mas também sujeito às suas paixões violentas, né? Então, assim, o Agamenon também é esse homem, como o Aquiles o caracteriza, ambicioso, ganancioso, que só pensa em si mesmo, zeloso dos seus próprios interesses, como o Aquiles diz, né? Zeloso de si, né? E também deslumbrado pela vaidade de ser esse rei que ali na praia de Troia, nas planícies de Troia, né, vê essa imensidão de soldados lutando sob suas ordens, sob seu poder, sob seu mando, né? Então, a vaidade, o orgulho, esses heróis não estão privados desses sentimentos humanos, demasiado humanos, como diria o Nietzsche citando Juvenal, né? Esses heróis não estão privados desses sentimentos, desses afetos. Pelo contrário, né? Eles são marcados, né? Eles estão sujeitos, eles são suscetíveis às paixões, né? E lembrando a vocês que os gregos não achavam a paixão um negócio legal, não, né? Pelo contrário, eles veem nas paixões um desvio, né? Um desvio da razão, um desvio do logos, né? Lá no De Anima, no da alma, o Aristóteles diz claramente que o pathos, as paixões, são as afecções, as doenças da alma, né? Porque as paixões inclinam os homens a ubris ou ibris, que para os gregos é o que eles chamam de excesso, de desmedida, né? Ou seja, as paixões fazem com que os homens passem da medida em nome delas, né? Que eles se entreguem aos excessos que as paixões prometem, né? Lembrando que o ódio a ira é uma paixão, mas o desejo erótico sexual também é uma paixão, né? Não é por acaso que toda a história da Ilíada está baseada justamente nessa paixão erótica que o Paris inevitavelmente sente assim que põe os olhos em Helena, né? Ou seja, todo o núcleo desse conflito, né, é a história de um desejo excessivo, desmedido, né? O desse homem e o dessa mulher. Tá claro isso até aqui, pessoal? Então é isso, né? Por isso que a gente vai ver depois outras razões pelas quais a Ilíada é uma forma narrativa convencional, e como uma forma narrativa convencional é uma forma fechada, né? Ao passo que a narrativa moderna são formas abertas de narrar, né? Não há princípios a partir dos quais o herói na narrativa moderna é criado, né? Não há regras a partir das quais a estrutura, o discurso narrativo na literatura moderna se produz, né? Na literatura moderna, o escritor, né, ele virtualmente pode fazer o que quiser com a forma narrativa,
né? Por que virtualmente? Porque ele é limitado, obviamente, pelas possibilidades da linguagem e da língua na qual ele escreve, né? Mas ele não tem a obrigação, por exemplo, ele não tem a obrigação que os gregos tinham de, na epopeia, usar o hexâmetro datílico, que é um tipo de verso, né? O escritor moderno não tem essa obrigação. Tá claro? Mas nós vamos ver isso nas próximas aulas. Hoje eu gostaria que a gente se dedicasse exclusivamente a ler e compreender o canto 1. Tudo bem para vocês? Então peguem aí o canto 1. Nós vamos até o verso 492. Quem já leu sabe por que a gente vai até o 492. É o momento em que o Odisseu retorna. Ele levou lá a filha do sacerdote de volta, né? Ele levou a filha do sacerdote de volta, ele retorna com os navios, depois que eles fazem lá a celebração, né? As comemorações, as festas pelo retorno da jovem, né? O que é muito singular, porque o sacerdote é um sacerdote de Apolo troiano. Então os gregos vão lá devolver a filha dele e celebram em honra ao deus Apolo junto com os troianos, né? A Ilíada tá cheia de momentos curiosos assim. A gente vai ver um deles detalhadamente, que é o encontro de Glauco e Diomedes no campo de batalha, né? Até o verso 492, porque o verso 492 diz o seguinte, né? O Odisseu acabou de retornar da sua missão de entregar a filha de Crises, a Criseida, para ele, né? E ele encontra o Aquiles no mesmo lugar onde ele o tinha deixado no dia anterior, né? Sentado junto das naus. E o narrador diz, né, que o Odisseu passa por ele e ele está ali ainda sentado junto das naus com, cito literalmente, o coração irado, né? Então, assim, até o verso 492 por isso, porque, né, o início do canto 1 é também o início na prática da Ilíada, é onde a narrativa efetivamente começa, né, com Aquiles abandonando a guerra, né? Vejam, pessoal, tem alguns estudiosos que dizem, né, que uma das características da epopeia que a gente poderia observar, né, uma das características que a epopeia grega deixou para as epopeias que vieram depois, né, até o classicismo, até o século XVII, por exemplo, que até o século XVI, por exemplo, com Camões, é o fato de que elas começam, que as epopeias sempre começam em media res, que traduzindo literalmente quer dizer no meio da coisa, mas não tem coisa, né? A ideia é que as epopeias começam sempre no meio da ação, no meio dos acontecimentos. Então, assim, antes da gente começar a leitura, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a Ilíada não começa em media res, não. Porque, como eu já disse aqui em outras aulas, o tema da Ilíada não é a guerra de Troia. Porque as pessoas dizem assim, começa em media res, porque eles estão ali no 9º ano da guerra. Como que é media res? Como que é no meio dos acontecimentos, se já é a parte final da guerra? Não seria no meio da ação, né? E não é o meio da ação. A Ilíada não começa com a ação começada. A Ilíada principia com a ação que lhe interessa. Porque, como eu disse, o tema da Ilíada não é a guerra de Troia, né? O tema da Ilíada é a cólera, a ira de Aquiles, né? Vejam, o Humphrey Quito,
que é um helenista, um estudioso da cultura grega e da literatura grega em inglês, nesse livro Os Gregos, que é muito bom, se vocês acharem, pode comprar no sebo, custa uns 15, tá? Um livro que vai dar muito para vocês em termos de conhecimento da cultura, da civilização, da sociedade grega, onde a Ilíada circulou, que vai dar muito de uma forma introdutória, claro, sobre o Homero, mas muito bem pesquisada, muito bem discutida, né? Por R$15, gente, veja, é mais barato que uma pedra de crack, né? E vai te entregar tanto quanto uma pedra de crack te entregaria, entendeu? Então, tá aí, né? Para vocês saberem. O Humphrey Kittle diz justamente isso aqui no capítulo sobre o Homero, né? Ele diz o seguinte, olha, cito, páginas 78 e 79, né? Tem sido um lugar comum, ou seja, uma repetição irrefletida, na crítica homérica, dizer-se que Homero mergulha diretamente num assunto, in media res, como disse Horácio. Considera-se esse fato como sendo característico do gênio literário de Homero, como na verdade é, mas podemos talvez ir um pouco mais além. Isto compreende muito mais do que o simples fato, já de si importante, de Homero não ter composto um longo poema épico que divagasse sobre toda a guerra de Troia, abrangendo seus 10 anos, mas sim de ter se contentado com uma fase, e que o sentido da forma discipline de tal modo a sua arte, ou seja, a forma da epopeia em Homero, disciplina, controla tanto a arte narrativa dele, que ele termina o poema e o assunto sem se referir sequer à queda de Troia. Ou seja, o poema termina sem que o narrador homérico sequer se refira à queda de Troia, ao modo como a cidade cai, como a guerra termina, como os troianos perecem, né? Este domínio instintivo da forma é realmente notável, mas a sua origem é mais notável ainda. A Ilíada não descreve um episódio da guerra, colorindo a narração com reflexões de passagem sobre este ou aquele aspecto da vida. Pelo contrário, o poeta tomou o seu assunto, esta fase da guerra, como uma abundante matéria-prima que há de reconstruir numa estrutura completamente nova da sua imaginação. O que dá forma ao poema não é qualquer coisa externa, como a guerra, mas o conceito trágico de que uma disputa entre dois homens havia de trazer o sofrimento, a morte e a desonra a tantos outros. Então vejam, essa é a interpretação do Humphrey Kittle sobre a Ilíada, o que eu julgo perfeita. Porque não é a guerra de Troia, então o poema não pode ter começado em media res, porque o Homero não se propõe, o narrador em nenhum momento está contando a história da guerra de Troia. Ele pode se referir a outros episódios da guerra, inclusive passados. Mas veja, são referências, não é a história da guerra que está em jogo ali. Como diz o Humphrey Kittle, o que está em jogo na Ilíada é uma ideia, um conceito trágico, né? O de que, no exato instante em que Aquiles e Agamenon se desentendem, o rei general e o maior guerreiro entram em desacordo, quem paga por isso, quem sofre por isso, são todos os homens, porque dessa desunião, desse desarranjo, desse desacordo, como aponta o Humphrey Kittle, nasce o quê? O sofrimento, a morte e a desonra de tantos outros homens. Ou seja, depois o Humphrey Kittle vai continuar aqui dizendo, né, que o tema da Ilíada, né, é a ira de Aquiles, não é a guerra, né? E quais as consequências dessa ira?
Lá nos textos de referência, vocês têm a introdução dessa edição da Penguin Companhia das Letras, tradução do Frederico Lourenço, vocês têm uma introdução lá do Peter Jones, que eu deixei como uma das leituras lá dos textos de referência. Peter Jones, que também é um estudioso da cultura homérica e da literatura grega em inglês, que também diz isso, né? Olha, a ação da Ilíada gira toda em torno da ira do Aquiles, né? O Leonard Maunder, que é um outro estudioso britânico, tem um livro, né, que não está traduzido, mas que se chama A Raiva, a Ira de Aquiles, né? A Menes. Menes é a palavra grega que nós traduzimos por ira, né? Menes. O Leonard Milner tem um livro inteiro dedicado exclusivamente à questão da ira na Ilíada, porque a ira não está só no Aquiles, evidentemente. É que no Aquiles ela é exacerbada pela híbris, né? Ela é exagerada pelo excesso, pela desmedida, né? Inclusive porque, vejam, é perfeitamente coerente que o Aquiles viva a ira de forma excessiva, desmedida. É o que a gente espera coerentemente do maior guerreiro grego, né? E do maior entre os troianos também, né? Ele é o maior guerreiro nessa guerra, né? O Leonard Milner vai dizer no livro dele, A Ira de Aquiles, que o tema da Ilíada nem é o Aquiles como protagonista, é a ira e as consequências, os desdobramentos da ira dele, né? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que os grandes helenistas, os grandes estudiosos da literatura grega, da Ilíada e da Odisseia, né? Vocês vão ver que todos eles descartam veementemente essa ideia de que o poema comece em média res, porque o tema do poema seria a Guerra de Troia, né? É curioso porque, apesar de haver muitas batalhas, a guerra é incidental, né? Vejam, nós nem temos ali a narração do princípio. Tecnicamente, nós nem sabemos como começa. Nós sabemos como a guerra começa pela mitologia paralela, que o Homero não tomou como matéria-prima da sua narrativa. Tá claro isso, pessoal? Universo estendido. Exatamente, Igor. É um universo estendido da literatura grega, né? E o pessoal achando que a Marvel inventou isso, né? Essa coisa de venda casada, para você ler um poema, tem que ler metade da mitologia daqueles personagens e tal, para saber o que está acontecendo ali, né? Professor, então só para ver se eu consigo entender a ideia do que tu falou, ele vai falar que não é em média res, porque a ideia vai falar... Porque o tema não é a guerra. Não é a guerra, e sim a ira do Aquiles que vai começar nesse conflito entre ele e o Agamemnon. Pessoal, a narrativa começa onde ela tem de começar. Onde ela começa? Ela começa com aquele cara convocando uma assembleia, porque Apolo está matando os gregos, estava matando com a peste, com a doença. Aí ele resolveu o quê? Que não era suficiente, pega o arco e flecha, desce lá da porra do monte, senta lá em cima de uma rocha e fica matando os gregos com flechas, tal, tipo, sentado, né? E o Aquiles convoca, é o Aquiles quem convoca a assembleia que abre o poema, porque a ideia a gente precisa que alguém interprete as razões pelas quais Apolo está ofendido, né? Porque se continuar assim, isso vai ser um massacre, né? Vejam, não é a guerra, e como eu disse, a guerra como um todo é raramente referida na Ilíada. Os personagens falam das suas batalhas, mas eles raramente falam da guerra como um todo. Aliás, pessoal, não existe a guerra como um todo para aqueles heróis. A guerra para eles se constitui de uma batalha diária, né?
o próprio poema, a história principal, né? A ira de Aquiles e a retirada dele da guerra, como diz o Peter Jones, abrange pouco mais de 4 dias e 3 noites. Ou seja, não tem guerra ali, né? A saída, vejam, o Aquiles não ficou meses, semanas, anos fora da guerra. Ele não deixou a guerra no primeiro dia de batalha. É um dia do 9º ano, depois como ele vai contar para a mãe, deles terem saqueado Tebas, né? Em que ele foi desonrado por Agamenon na frente de todos os gregos. Né? Essa é a história da Ilíada, né? Da ira de um protagonista, o Aquiles, que nasce de um sentimento de vergonha profunda que a desonra provoca, né? Ao ser humilhado pelo líder grego diante de todos os heróis e reis ali presentes, mas também diante dos seus homens, os mirmidões, né? Os soldados que estão ali sob as ordens do Aquiles, né? Vejam, não tem como o Humphrey Quito registrou muito bem, né? Não há sequer uma referência na Ilíada toda sobre a queda de Troia, né? Pelo contrário, o destino de alguns guerreiros só vai ser referido, como eu disse na aula passada, na Odisseia, né? Quando o Odisseu assume a narração e vai contar para os feácios certos acontecimentos da guerra, né? Vai narrar para os feácios a sua própria participação na guerra, né? Tá claro isso, pessoal? Oi? A ira. Amenes é a ira, tá? Em grego. Então, o Leonard Milner, né, vai dizer basicamente isso, que o Aquiles nem é o protagonista. Na verdade, o protagonista é a raiva dele. Sem a ira dele não tem poema, né? E quem leu deve ter visto que a Assembleia termina muito mal mesmo, né? Porque o Agamenon o chama de covarde, né? Ele responde dizendo que o covarde é o Agamenon, sabe? Parece aquele negócio, quem for homem cospe aqui. O Agamenon responde que ele responde que o Agamenon é o covarde, mas ele vai mais longe, porque até a ira interfere até na eloquência do Aquiles, ou seja, ele se torna, até do ponto de vista do discurso, da capacidade de discursar racionalmente, ele se torna excessivo, né? Porque aí ele literalmente, né, chama o Agamenon de bêbado, né? Bêbado, de olhos de cão e coração de gamo, coração de cervo, de veado, né? Ou seja, chama o chefe de dissimulado e covarde, né? Então vamos ver o canto 1 aí, né? E comentar algumas das passagens, né? Fazendo diretamente, pessoal, vou fazer diretamente um trabalho aqui de interpretação, um trabalho de crítica literária. Por quê? Porque a gente vai ler, eu vou interpretar certas passagens, né? Mas mais do que interpretar, vou tentar localizar o sentido dessas passagens em função da leitura crítica, né, dos estudiosos da literatura, da crítica homérica, tá? Se a Ilíada não começa com em média res, qual seria o procedimento? Ela é convencional? É convencional, começa como qualquer narrativa começa, do Neida, né? Começa como qualquer narrativa começa, né? Aliás, depois que a gente lê a narrativa toda, João, a gente entende que ela começa onde necessariamente ela tem de começar, porque se esse poema é sobre a retirada de Aquiles da guerra,
o retorno dele e o triunfo dele sobre o Heitor, né? O poema começa necessariamente onde ele tem de começar, na ira de Aquiles, ou seja, nesse sentimento que exacerbado, exagerado no Aquiles, né? O leva tanto à glória quanto à perdição, né? Porque a ira é tanto o instrumento, principal, digamos assim, da fúria guerreira do Aquiles, quanto a sua perdição, né? De novo, o Peter Jones diz isso aí na introdução da Ilíada que vocês têm aí, né? O Peter Jones diz que no instante exato em que o Aquiles sai da guerra, ele coloca o destino dele em marcha, né? Ou seja, no momento em que ele decide pela sua saída da guerra, ele está fazendo com que se cumpra o seu destino, porque, como a mãe dele havia lhe dito, no instante exato em que ele deixasse a guerra, ele enfrentaria os percalços e as adversidades dessa retirada, né? E que assim que voltasse, ele conquistaria a glória, a honra que ele foi buscar, mas morreria na sequência, né? A verdade é que pouco tempo depois da morte de Heitor, as histórias, os mitos, né, contam que Aquiles é morto por uma flecha disparada pelo próprio Paris, né, o irmão de Heitor, que é muito curioso, né, que é uma figura meio acovardada, que depois da morte do irmão tende a assumir os exércitos, obviamente. Mas vejam, de novo, nada disso a gente vê na Ilíada, porque nada disso interessa a história principal. Certo, João? Então a ideia aí é essa, né, pessoal? Tipo, olha só, R$2. Beleza. Acho que não dá nem para comprar um corote mais, né? Depois que a gente lê o poema todo, né, a gente compreende que, na verdade, a história começa onde tem de começar. Começa com a saída de Aquiles da guerra, porque esse é o conflito, né? Esse é o elemento nuclear da história, né? Canto a Deus a cólera de Aquiles, o Pélida, mortífera, né? Ou seja, mortífera cólera. Por que mortífera? Porque graças a ela, né, tantas dores trouxe aos aqueus. Os aqueus são os gregos, né, que o Homero também chama de Dânaos, tá? Que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Átrida, o filho de Atreu, Agamemnon, soberano dos homens, e o divino Aquiles, né? Em alguns momentos, outros personagens são chamados de divinos, mas por uma ideia, por uma associação de sentido, com a ideia de que são todos filhos de Zeus, né? Tipo, mas o Aquiles é divino mesmo, né? A mãe é uma deusa, o pai é Peleu, por isso Pélida, né? O pai foi Peleu, um mortal, mas ele foi criado por Zeus. Então, assim, o Aquiles é semidivino, ele partilha da divindade mesmo, né? E desde o início essa distinção se coloca, e desde o início a Ilíada explorando essas simetrias. O narrador homérico adora as simetrias, né? Desde o início a Ilíada explorando essas simetrias. Agamenon, que o narrador homérico caracteriza como soberano dos homens, ou seja, o rei de todos os gregos, o soberano de todos os gregos, aquele que detém o poder e a força num sentido político, mas, de outro lado, o divino Aquiles, ou seja, aquele
aquele que carrega consigo a marca transcendental da divindade, né? Por que essa distinção é importante, essa simetria e ao mesmo tempo essa distinção, essa diferença entre Agamenon e Aquiles vai ser explorada desde o início? Porque o narrador precisa deixar claro, né, que nessa disputa o Aquiles leva a vantagem, né? Inclusive depois a gente vai ver que o próprio Agamenon na assembleia toma a decisão de ficar com a Briseida, o prêmio do Aquiles, né? Porque se sentiu desonrado também e ofendido, né, pela interpretação que o Calcas fez, né, do oráculo da fúria de Apolo. E ele desconta, o Agamenon, digamos assim, o Agamenon desconta esse descontentamento no Aquiles. Depois o Agamenon vai reconhecer que estava errado, né? Depois o Agamenon vai reconhecer que errou, que também passou dos limites. Vejam, esses elementos todos, esses heróis estão sujeitos, como eu disse, às paixões, né? E no caso do Aquiles, tudo se torna ainda mais grave pela própria origem dele, né? Que conscientemente, para ele, o distingue de todos os outros homens, né? O próprio Agamenon diz isso para ele durante a assembleia, né? Que é fácil para você ser o maior dos gregos, né, sendo filho de uma deusa, né, tendo uma origem francamente divina. Ser herdeiro, né? Esse, né? Exatamente, Igor. O Aquiles é o herdeiro, né? É o cara que ali com 20 anos já juntou 5, 6 milhões, né? Graças a quê? Graças a trabalhar muito duro nas empresas do pai. Tanto que quando ele se retira da assembleia, ele vai ali sentar à beira do navio e começa a chorar. E aí ele ora para a mãe dele, que sai lá do fundo do oceano, né? E vai se sentar junto dele para consolá-lo, tal, né? Um filhinho da mamãe, né? Tá na cara isso, né? O Aquiles é o verdadeiro praticante da meritocracia, né? Entre eles, então fica claro para vocês, desde o início o narrador distingue entre o Agamenon e o Aquiles, porque a ideia são figuras diferentes, apesar de lutarem pelos gregos, apesar da soberania do Agamenon, né? O Aquiles tem uma distinção da qual o Agamenon não partilha, né? Que é a sua própria origem divina, semidivina, né? Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfurecera-se o deus contra o rei e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Átrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Ora, este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus. Pessoal, eu queria destacar uma coisa muito importante no trabalho de tradução do Frederico Lourenço, né? O Frederico Lourenço é um tradutor português, mas eu queria destacar para vocês, eu queria que vocês notassem a elegância das frases, né? Mas a preocupação em manter essa narração fluida, né? Assim, num sentido em que ele só usa mesmo, por exemplo, ele só recorre à ordem indireta da frase, por exemplo, quando ela é muito marcada no Homero, né? Caso contrário, ele prefere, como tradutor, manter, digamos assim, a cadência, a inteligibilidade da história que está sendo contada, né? Isso é uma opção tradutória, né? Em que se mantém a elegância do discurso homérico,
até a beleza lírica, no sentido de metafórica, ricamente feita de imagens da poesia homérica, né? Mas de um modo narrativo perfeitamente inteligível, assim. Quem leu deve ter notado que não oferece grandes desafios à leitura, assim, né? Certo? Ora, este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. E isso é importante, veja, porque o próprio sacerdote de Apolo, troiano, reconhece que se os gregos tomaram, é deles. Se ele quer a filha de volta, precisa trazer alguma coisa, precisa ofertar alguma coisa em troca, e ele volta com incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos 2 Átridas, condutores de homens, né? Os 2 Átridas são os irmãos Agamenon e Menelau, né? Ó Átridas, e vós, demais aqueus, de belas quinêmides. Quinêmides são aquele tipo de tornozeleira, de perneira que os guerreiros usam sobre a sandália, né? Ó Átridas, e vós, isso é um outro aspecto curioso da narrativa homérica, né? O Homero tem um interesse pelo detalhe sem usar aquelas descrições longas, como a gente vai encontrar na literatura realista do século XIX depois. Mas assim, a gente conhece as armaduras, as armas, as vestimentas, os elmos, porque ao longo do poema ele sempre insere esses detalhes, né? E são justamente esses detalhes, os detalhes, como vai dizer o Barthes, o teórico francês, né? Roland Barthes, justamente o interesse. O Barthes tem um texto que se chama O Efeito de Real, que, se não me engano, está num livro dele intitulado O Rumor da Língua, em que o Barthes argumenta, né, que é justamente o interesse, que é justamente o detalhe que contribui para a criação do efeito de real, né? Porque um argumento muito interessante do Barthes nesse texto é que a realidade das coisas está justamente nesses detalhes que, em geral, nós deixamos passar despercebidos, né? Agora, o narrador homérico é um especialista em trazer esses detalhes para dentro da narrativa, conferindo um aspecto de realidade àquilo que ele narra e, ao mesmo tempo, usando isso como uma forma de situar, de deixar claro para o leitor, né, como esses personagens se vestem, como eles falam, como eles andam, né? Isso é muito engenhoso. Isso é muito engenhoso para um texto que tem mais de 3.000 anos, se a gente considerar que começa a circular de forma oral lá por volta do século XI, 10 a.C., né? Então, isso é muito engenhoso mesmo, sobretudo se a gente considerar a enorme dificuldade de construção que esse texto representava para os aedos, para os poetas, né? Como diz o Peter Jones também, lá na introdução, né? Na introdução dessa edição da Ilíada que nós estamos usando, do Frederico Lourenço, né? Peter Jones diz lá que, por exemplo, essas muitas repetições que a gente encontra na Ilíada, né, aqui o divino Aquiles, o de pés velozes, Atena de olhos glaucos e etc., bem como vários momentos em que longas passagens da narrativa se repetem quase que integralmente, né?
A gente tinha acabado de acompanhar a Assembleia e aí vai o Aquiles narrar o que tinha acabado de acontecer na Assembleia. É quase a mesma narrativa, quase o mesmo texto, né, da Assembleia. O Peter Jones diz que a razão dessas repetições é porque, pessoal, no começo da circulação oral da Ilíada, esses poetas faziam quase que uma batalha de rima, sabe? Uma rinha de aedos. Eles circulavam com essas narrativas. Então, a hipótese que os críticos homéricos, né, encontram para explicar essas repetições é que, como esse poema começa a circular oralmente e esses poetas não conheciam a escrita, né, eles tinham que memorizar longas estruturas versificadas na cabeça, deixando só algumas lacunas que eles iam preenchendo na hora, né? Construindo as circunstâncias e as situações narrativas, né? Então, assim, por isso que muitas passagens são repetitivas, né? Veja, essa coisa de repetir com frequência, né? O Aquiles, de pés velozes, ajuda inclusive a completar a métrica, né? O tamanho das sílabas dos versos, né? Então, assim, imaginem como era isso, como era a circulação oral disso, né? Os aedos, esses poetas transitando com essa história semi-pronta na cabeça, né? E completando essa história a partir dessas estruturas mais ou menos prontas que eles memorizavam, né? Havia até uma espécie de educação profissional do aedo, né? Os poetas mais jovens aprendiam com os mais velhos não só a memorizar, mas como ir alimentando a história, né? Introduzindo suas próprias passagens, seus enredos, seus acontecimentos. Tá claro isso? Professor, só uma pergunta que eu acabei perguntando. Os Átridas são filhos de Atreu? De Atreu. O Pélida, o Aquiles, o filho de Peleu. Os Átridas são Agamenon e Menelau, os filhos de Atreu. Briseida é filha de Brise. Criseida é filha de Crises. E Crises se chama Crise porque ele é se chama Crises porque ele é o sacerdote de Crise, a cidade, né? Então é assim que os gregos criam as denominações. O Atreu não era Deus. Não, Atreu não. Atreu era um homem como qualquer outro homem e tal, né? Que está lá entre os ancestrais heróicos aos quais os personagens da Ilíada se referem muitas vezes. Eles se orgulham dos seus ancestrais e eles remetem aos seus ancestrais em muitos dos seus discursos, justamente porque para eles um ancestral guerreiro, um grande ancestral, né, com uma história de conquistas, torna a distinção deles ainda maior, né? Vejam, Nestor, na Ilíada, Nestor é um conselheiro, um ancião conselheiro dos gregos, né? Ele já não vai mais como um guerreiro, porque é um idoso, né? Ele vai para quê? Para jogar um dominó e ir na lotérica, né? É para isso que ele vai ali na Ilíada. Ele foi um grande estrategista, tal. O Nestor, a história do Nestor é que ele foi um dos argonautas, né? Ele foi um dos marinheiros que participou das expedições do Jasão, né? Então, assim, né? Lutou com os centauros e etc. Então, assim, o Nestor, sempre que alguém pede um conselho para ele, ou ele fala na assembleia dando um conselho, ou ele fala com algum jovem guerreiro, ele faz questão de se lembrar da sua própria história
da sua própria história, do seu próprio passado guerreiro, né? Como tem até um traço de humor nisso, né? Que é como se ele dissesse assim, olha, eu já fui bom como vocês, né? E aí ele é um pouco esse idoso que fica contando as mesmas histórias para todo mundo, né? Ao longo da Ilíada inteira, né? Então, eles se orgulham dessas ascendências, né? O próprio Nestor se refere a Atreu, pai de Agamenon e Menelau, como um grande rei, como um grande guerreiro, né? Ó Átrida e vós, demais aqueus de belas Quimênides, que vos concedam os deuses que o Olimpo detém, saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate. Veja, o sacerdote não está nem aí, né? Ele já chega dizendo assim, olha, que os deuses concedam que vocês saqueiem a cidade, tipo, foda-se isso aí, eu só quero a minha filha de volta, né? Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo, que acerta ao longe. Aí, tá vendo? Estão vendo as repetições, né? Apolo que acerta ao longe, né? Essa ideia de que ele tinha uma enorme destreza com o arco, né? Vai se repetir aí em vários momentos. Então, todos os outros aqueus aprovaram estas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Átrida Agamenon, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas, ou seja, duras, né? Que eu te não encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, né? Demorando-te agora ou voltando nos tempos próximos, pois de nada te servirá o cetro e a fita do Deus. Não libertarei a tua filha. Antes disso, a terá atingido a velhice em minha casa, em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora, não me encolerizes, partirás mais salvo. Né? Então ele expulsa de forma humilhante, né? Ele expulsa o Crises dali, né? Assim falou, amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar marulhante, né? O mar marulhante que faz marulho, né? O som do mar. E depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que leto de belos cabelos deu à luz. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise, da sacratíssima Sila, que pela força reges Tenedo, né? Crise, Sila, Tenedo são, né, todas cidades ou pequenas ilhas ali próximas a Troia, né? Ali próximas a Troia. Ó Esminteu. Esminteu é um dos nomes de Apolo, pelos quais o narrador homérico chama Apolo na Ilíada, né? Esminteu, que quer dizer o deus rato, né? Porque uma das lendas em torno de Apolo é que ele teria livrado o mundo de uma invasão de ratos, né? Se alguma vez ao belo templo te pus um teto, ou seja, se alguma vez eu criei um templo para você, porque pôr um teto sobre um templo é criá-lo, né? Ou queimei para ti as gordas coxas de touros, ou seja, um sacrifício dos animais, né? Que veja, não é só o sacrifício, né? Eles não eram
Eles não eram tão bárbaros assim, tipo, vamos degolar essa cabra, degolar esse touro aqui e simplesmente largar essa carne aí. Não, eles as preparavam, cozinhavam, né? Tem uma infinidade de cenas na Ilíada que dá pra gente tirar receitas daqui, fazer em casa, né? A gente vai no açougue, compra uma coxa de boi, né? Para assar em casa lá, banhada em gordura e ervas, como eles fazem aqui nos ritos. Mas são ritos, na verdade, essas carnes são assadas e são servidas no altar e as pessoas ali presentes partilham, celebram, né? Comem dessa carne e tal. Não é? Eles não deixam essa nojeira dessa carne lá no altar para sei lá, para o Apolo ter o trabalho de vir e assar ainda, né? Pô, é um Deus, não é um churrasqueiro. Eles mesmos fazem tudo, preparam tudo, deixam tudo pronto, né? Que, aliás, pessoal, faz parte do rito, né? Ou dos ritos. Tudo para os gregos e para os troianos, evidentemente, envolve uma forma de cerimônia, né? Tudo que diz respeito aos deuses implica um ritualismo, que é justamente o modo como os homens se aproximam de Deus, né? Agora, o que importa é que na tradição grega, os ritualismos são sempre celebrativos, né? Os homens se reúnem em festas em nome dos deuses que celebram, né? Quando eles restituem, quando o Odisseu restitui a filha do Crises, a Criseida, para ele, né? Eles fazem lá a hecatombe, o sacrifício para Apolo, né? Matam as ovelhas, matam os bois, preparam a carne, assam a carne, e aí eles se banqueteiam, celebram, né? São as religiões modernas, né? São as religiões modernas que nos obrigam a ficar dentro dessas caixas de concreto, né? Orando a uma ideia de Deus que essas mesmas religiões nos ensinam a temer mais do que amar, né? Para os gregos não, para os gregos o culto, o ritual tinha sempre uma dimensão celebrativa, de comemoração, de festa, né? Isso é só para vocês perceberem a distância entre o modo como se pratica a religião no nosso mundo e o modo como os gregos viviam as celebrações religiosas, ritualísticas no seu tempo, né? E queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz que se cumpra isto que te peço, que paguem com tuas setas os dânaos as minhas lágrimas, né? Dânaos é uma forma, como eu disse, o narrador homérico se refere aos gregos, né? Eles teriam sido os primeiros gregos, ou seja, na verdade os dânaos teriam sido os ancestrais dos gregos, né? Que os primeiros gregos que ocuparam o Mediterrâneo, a região do Mediterrâneo, onde hoje está a Grécia contemporânea, claro, né? Assim disse orando e ouviu o Febo Apolo, que quer dizer, Febo quer dizer cintilante, brilhante, né? Apolo, não é por acaso que Apolo é o deus Sol, né? É ele quem traz e leva o sol com o seu carro todos os dias, né? Desceu do Olimpo com o coração agitado de ira. Vejam aí, pessoal, Amenes, né? A ira não é uma exclusividade do Aquiles. É que a Ilíada se concentra na história, na ira do Aquiles e na sua história, porque é um poema sobre os feitos heróicos. Consequentemente, precisa ter um herói que protagonize esses feitos, não é? Mas a ira vai acometer em maior ou menor grau tanto outros humanos quanto os próprios deuses, não é? Ela só
ela só não chega nunca ao paroxismo da ira do Aquiles, porque a ira do Aquiles atinge esse paroxismo justamente para distingui-lo de todos os outros que estão ali, né? Porque a gente não pode se esquecer, pessoal, que não só a ira não é um sentimento exclusivo do Aquiles, né? Como ela é o sentimento que alimenta o próprio belicismo, o próprio espírito bélico, né? Que move os homens e os deuses na Ilíada, né? Então, tanto os deuses quanto os homens precisam, em maior ou menor grau, como eu disse, da ira, porque a ira é essa paixão que alimenta, né? Que alimenta a própria inclinação bélica, guerreira desses homens e desses deuses. Digo deuses porque os deuses estão lutando entre si também, ao longo de toda a Ilíada, a ponto de, num dado momento, Zeus ter de pôr um basta nisso, né? E a ira é uma paixão, como eu estava dizendo aqui no começo da aula, né? O que o Aristóteles denomina de afecção da alma, né? A ira é uma paixão, a ira oblitera a capacidade de pensar racionalmente, de agir racionalmente e etc., né? Desceu do Olimpo com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do Deus irado, vejam, de novo essa coisa do detalhe homérico, né? Veja, ele desce do Monte Olimpo, né, com o coração agitado de ira. E aí o narrador repete, porque é preciso que fique claro a ideia, né, de que ele está irado. As setas chacoalhavam à medida que avançava e chegou como chega à noite. Essa imagem é lindíssima, né? Fecha com perfeição a descrição da descida de Apolo do Monte Olimpo, com o arco, a aljava, as flechas tilintando, batendo dentro da aljava, né? Insistindo, né? Ele desce com o coração agitado de ira, insistindo, né? O Deus irado, para terminar com essa imagem lindíssima, né? Essa linda imagem da fúria, né? E chegou como chega a noite, ou seja, cobrindo os gregos de trevas, cobrindo os gregos com a morte, que é uma das imagens associadas à noite, né? As trevas, né? Aquilo tudo que é sombrio e, consequentemente, a própria morte. Está claro isso? Se vocês pegarem a literatura romântica, está cheia de motivos que associam a noite com a morte, né? Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Isso aqui é uma imagem muito econômica, né? Para sugerir quantos gregos Apolo havia matado, né? As piras dos mortos, onde eles queimam os mortos, né? Celebrando os ritos fúnebres, ardiam continuamente, né? Sem parar. Durante 9 dias, contra o exército voaram os disparos do Deus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. E aqui a assembleia, pessoal, é um outro elemento importante aí. Vale destacar que lá no século IV grego, século IV a.C.,
que é considerado justamente o apogeu da democracia, da ideia de democracia ateniense, as assembleias ainda existiam, mas já não eram bem a base das decisões comuns, né? Os gregos já tinham, o século de Péricles já tinha feito os gregos e os atenienses conhecerem, na verdade, desde Draco, as leis escritas, né? Então, de certa maneira, as assembleias só existiam quando era preciso arbitrar as ilegalidades, quando era preciso decidir, né, o que fazer do ponto de vista da lei, porque as leis escritas já existiam. Mas as assembleias, já dentro da democracia ateniense, resgatam esse ideal antigo, muito arcaico, de assembleia, que era fundamental para os gregos antigos, né? E quando eu digo antigos, os gregos de muitos séculos antes do século IV, antes de Platão, Aristóteles, dos tragediógrafos e etc., né? Antes de Homero circular por escrito, inclusive, né? As assembleias são muito importantes para os gregos dessa época imemorial da Ilíada, porque antes das leis escritas, todas as leis que existiam eram leis que vinham da tradição, leis tradicionais, ou seja, elas nasciam da própria prática, do próprio cotidiano, da própria vida diária. E eram transmitidas de geração para geração, de pai para filho, né? Então, como não haviam leis escritas, os gregos sempre valorizaram as assembleias como parte da solução das suas soluções de conflito. Porque as assembleias serviam para que eles fossem lá e debatessem, né? E do debate, e a partir do debate, da discussão, da conversa racional, buscar soluções razoáveis para os seus conflitos, né? Então, assim, os gregos, na história da cultura e da civilização grega, desde os tempos mais remotos, eles valorizavam a assembleia, né? Que, em geral, era realizada na ágora, que a gente traduz por praça pública, mas na verdade não é bem uma praça, é um espaço público qualquer onde as pessoas possam se reunir para quê? Para conversar e tomar decisões, né? Então os gregos valorizam, pessoal, o debate e a arte retórica. Esses guerreiros na Ilíada são tão bons na sua formação militar, na sua arte militar, quanto são como oradores. Alguns são melhores do que os outros. O Odisseu, por exemplo, é reconhecido, distinguido pela sua qualidade oratória. Nestor, o conselheiro grego, também, né? Então, assim, o instrumento de negociação e decisão, tanto para os gregos quanto para os troianos, na Ilíada, é a assembleia. E assim, gregos, troianos, vejam, no começo do segundo canto, a gente tem a Assembleia dos Deuses. Por quê? Porque os deuses têm lá os seus preferidos entre os mortais. E eles estão intervindo na guerra graças a essas preferências. O que desequilibra a justeza do combate. Então, eles fazem uma assembleia e na assembleia Zeus proíbe que eles continuem intervindo, né? O que é um problema, porque ele vai receber lá a Tétis, a mãe do Aquiles, pedindo para ele punir os gregos, né? Então é um grande problema para ele. Mas vejam, as assembleias são importantes, pessoal, porque como eu venho dizendo aqui em outras aulas, o debate público envolve a capacidade retórica de pensar e se expressar de forma eloquente, ou seja, convincente, né? De se expressar com beleza. Então, para os gregos, a condição principal da assembleia
Você fala na assembleia, a condição principal da assembleia é o discurso, o domínio do logos, né? Desse discurso racional e eloquente. Vejam, saber pensar e saber falar é tão importante para esses heróis quanto a destreza militar. Não é por acaso que lá no capítulo sobre a educação do homem grego, do Werner Jäger, que está lá nos textos de referência, né, que faz parte do livro Paideia, o Werner Jäger vai discutir justamente isso num dado momento lá, né? Que para esses personagens da Ilíada, a educação, digamos assim, filosófica, ou a educação retórica, a capacidade de bem pensar e bem expressar o pensamento, é uma atribuição da formação do homem, assim como a destreza militar, a capacidade guerreira, né? E por que isso é importante, pessoal? Porque isso nos dá uma dimensão da Ilíada que era fundamental para os gregos. Dizer assim, olha, esses personagens estão imersos numa guerra, estão imersos no combate, mas não são bárbaros, né? Esses homens são homens nobres, de formação aristocrática, tão destros na arte militar, na arte da guerra, quanto bem formados espiritualmente. Respeitadores dos cultos e dos rituais religiosos, né? E preocupados com a justiça e a honradez, né? Então, assim, o fato de que 80% da Ilíada sejam debates e discursos mostra o quanto era importante para a cultura grega, né? O quanto é importante mostrar no poema, né? Deixar claro a partir do poema esse aspecto da cultura grega. Vejam, somos guerreiros, somos conquistadores, somos invasores, somos imperialistas, mas não somos bárbaros, somos homens civilizados, né? Escravizamos mulheres, sacrificamos crianças, né? Dizimamos os homens, queimamos suas cidades, mas somos civilizados, né? Nós não somos bárbaros, não combatemos como bárbaros, né? Nós respeitamos as leis da tradição, assim como nós respeitamos, né? Assim como nós respeitamos o domínio do logos, do discurso racional. É bem bíblico, né? Oi? É bem bíblico. Não deixa de ser muito diferente. Lá na Bíblia eles têm as suas assembleias também, assim como eles têm as suas guerras, assim como eles têm as suas leis, Levítico, né? Por exemplo, assim como eles têm as suas leis para insistir que não são bárbaros como as tribos que eles invadem, conquistam, tomam, dominam também, né? Pessoal, a história da humanidade até o século XXI é a história da guerra, né? Não se iludam, não se enganem, a guerra é a matriz. A guerra é a matriz da cultura humana desde os tempos bíblicos remotos até os gregos, até o Mahabharata hindu, como eu mencionei na aula passada, né? O Arjuna lutando em nome da sua tribo, né? Tá claro isso, pessoal? Por que há tantas assembleias e por que há tantos debates e tantas conversas ao longo da Ilíada? Vejam, como eu disse na aula passada, eles interrompem as batalhas para conversar, né? Tipo, tá lá, eu vou te furar com a minha lança, eu vou cortar seu peru com a minha espada, mas
né, eles param para debater, para conversar, para dialogar, né? E a presença das assembleias e o domínio do discurso racional é importante porque, como eu disse para vocês, é uma distinção cultural que a Ilíada nos ajuda a compreender, né? A ideia de que, a despeito deles estarem no meio de uma guerra, enfrentando as batalhas mais encarniçadas, né? Não há razão para que esses homens não pratiquem a honradez, a nobreza, para que eles não sejam civilizados, né? A gente vai ver nas próximas aulas, porque eu separei algumas passagens de alguns romances de guerra do século XX. E aí a gente vai ver como até a guerra na narrativa moderna assume aspectos muito mais terríveis, muito mais perversos e sombrios, né, do que os gregos jamais sonhariam, né? A começar na narrativa moderna pelo fato de que a guerra aqueles que lutam a guerra não sabem por que lutam, né? Não tem uma razão para isso. Os gregos sabem por que lutam, ainda que o Aquiles muito malandramente, velhacamente, diga ao Agamenon, né, que veja, a gente está aqui lutando contra os gregos, mas esses homens não me fizeram nada, eles não foram a minha fítia de terras férteis, não roubaram minhas ovelhas, não roubaram meu gado, não conquistaram a minha pátria, né? Eu estou aqui lutando por você, seu olho de cão, né? Como ele se refere ao Agamenon, né? Apesar desse discurso do Aquiles, os gregos sabem por que lutam, né? Eles sabem que aqueles reis gregos que estão ali formando aquela aliança militar com o Agamenon sabem que devem ao Agamenon essa união, sabem que devem muito ao Agamenon, né? Por outros motivos e por outras razões. Eles estavam comprometidos com ele, né? Logo, eles sabem por que eles lutam por um compromisso que empenhou a própria palavra deles, né? Tá claro isso, pessoal? Sim? Então, na aula de amanhã a gente termina esse canto, e se vocês puderem, leiam lá os trechos do canto 6, porque eu também vou fazer referência já ao encontro de Glauco e Diomedes, tá bem? Então, como diria o Pernalonga, that's all, folks. Tenham uma boa semana, um bom almoço. Quem não respondeu chamada, vem até aqui para responder. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.